Olá pessoal, salve salve! Dando continuidade à série de vídeos em que a gente trata do decreto número 36 de 2025, hoje nós vamos trazer algumas atualizações. Na verdade, nós passamos aí o período da Páscoa, né, um feriado prolongado e aconteceram várias coisas, né? O destaque triste é a morte do Papa, né? O Papa Francisco, o Papa Francesco, que faleceu, infelizmente, na data de ontem, dia 21 de abril, hoje dia 22 de abril de 2025. E como era feriado, eu prestei bastante atenção em como que a mídia italiana destacou a trajetória do Papa Francisco, né? Na verdade, nascido Jorge Mario Bergoglio. Bergoglio, B-E-R-G-O-G-L-I-O, um nome, um sobrenome, na verdade, totalmente italiano. E por quê? Porque, efetivamente, ele era um ilustre ítalo descendente, um ítalo argentino, filho de pai e mãe italianos que migraram para a Itália. O pai, Mario Giuseppe Bergoglio Vassallo, nascido em Porta Comaro, em 2 de abril de 1908, falecido em 1959, era um trabalhador ferroviário, e sua mãe, Regina Maria Sivori Gonha, nascida em Buenos Aires, de pais genoveses. Então a mãe já era nascida em Buenos Aires, de pais provenientes de Gênova, né? Da cidade de Gênova, na Itália, ou Gênova em português. Bom, enfim, isso tudo para ilustrar que aí eu fiquei atento a como a imprensa italiana trouxe essa questão e, de fato, muitos veículos de comunicação, tanto da RAI quanto do Grupo Mediaset, destacaram, né, o fato do Papa ser ítalo-descendente. Como vocês já devem saber, existe uma resistência muito grande na Itália que o Papa seja estrangeiro. Na verdade, depois de muitos anos, né, de papas italianos, nós tivemos o primeiro Papa estrangeiro, que foi o João Paulo II, que inclusive foi canonizado, né, que era polonês. E também, logo após ele, né, o prefeito para a congregação da doutrina e da fé dele, que era o cardeal, então cardeal Josef Ratzinger, que era alemão, o sucedeu, né, após seu falecimento. Então nós temos aí uma série de papas estrangeiros na Itália, né, no Vaticano, na verdade, e depois o primeiro papa não europeu, o primeiro papa latino-americano, né, que foi o Jorge Mário Bergoglio, Papa Francisco, que infelizmente nos deixou. Então, só para destacar aí mais um ilustre ítalo-descendente que, após o seu falecimento, então, a imprensa italiana deu esse destaque, né, para dizer que ele não era tão ítalo, ele não era tão latino-americano, ele era italiano também, pois era filho de pai e neto de mãe cidadã italiana. Então, quando convém, a imprensa dá destaque aos ítalos descendentes. Quando não convém, a imprensa pisa bastante nos ítalo-descendentes. Essa é a realidade, infelizmente, que está sendo veiculada atualmente, né, na Itália. Bom, eu queria também esclarecer alguns mitos com relação à fala do próprio ministro, autor do decreto, né, ministro Antonio Tajani, que disse uma série de falácias a respeito dos ítalo-descendentes com relação a vários aspectos, né? Vocês devem se lembrar aquela conferência stampa que ele deu, uma conferência de imprensa que ele deu logo após a emanação do decreto, em que ele disse que praticamente chamou todos os ítalo-descendentes que obtêm a cidadania italiana de oportunistas, de pessoas que querem somente um passaporte para livre circulação em outros países, querem fazer shopping em Miami, e muitas generalizações que deixaram muita gente, para dizer o mínimo, enraivecida por conta das falácias que ele trouxe, né? Por fim, nós vamos falar das 106 emendas ao decreto, tá? Fiquem até o final.
Então ele estava falando, primeiramente, uma das questões que ele levantou sobre o sistema de saúde, né? Que essas pessoas iriam assolar o sistema de saúde italiano, quando na verdade nós sabemos que quem tem a nacionalidade italiana, o sistema de saúde não funciona para eles, a menos que eles venham residir no território italiano. Aí sim a pessoa consegue ter a chamada tessera sanitária e então ter acesso ao sistema de saúde. Mas ali, nesse caso, ele está residindo. Nós temos aí, de brasileiros residindo na Itália, pouco mais de 50 mil. É óbvio que quando eles adquirem a dupla cidadania, né, eles deixam as estatísticas, mas gira em torno de 50 a 60 mil pessoas, brasileiros ou com dupla cidadania ou que vivem ali na Itália sem ter a dupla cidadania, são entre 50 e 60 mil pessoas. Isso num contingente de mais de 1,5 milhão de brasileiros residentes no exterior, dos quais 600 mil residentes nos Estados Unidos e outras comunidades grandes também estão no Paraguai e no Japão, além de Portugal. Ou seja, nós temos um contingente praticamente ínfimo, né, de ítalo-brasileiros. Aliás, os ítalo-argentinos, né, são muito mais numerosos do que os ítalos-brasileiros, dos ítalo-brasileiros lá na Itália. Outra questão que, então, o sistema de saúde não apresenta, os ítalo-descendentes não apresentam nenhuma ameaça ao sistema de saúde italiano. Com relação ao voto, também que foi dito, né, que essa quantidade de nacionalidades que a Itália estava concedendo seriam uma ameaça à soberania nacional da Itália. Outro fato inverídico, né? Os ítalo-descendentes que vão, a gente já viu que são poucos os que vão morar na Itália. E os ítalo-descendentes que estão no exterior podem votar desde o ano 2000 apenas. Então temos aí 25 anos de uma lei vigente que permite aos cidadãos italianos votarem a partir do exterior, porém o voto é limitado. Limitado a quê? A quem mora no exterior pode votar nas eleições parlamentares do Parlamento Nacional, nas eleições nacionais e referêndums nacionais, né? Nós tivemos a própria questão da reforma constitucional de 2020, né, que foi a que reduziu o número de parlamentares. Na Itália eram 630 deputados, foi para 400, e eram 315 senadores e foi para 200. Nota-se então que a Itália, mesmo com a reforma, continua tendo um número muito grande de parlamentares, né? O Brasil, só para ter uma ideia, são 513 deputados e 53 senadores, 56, desculpa, senadores. Então nós temos aí números muito próximos, mas o Brasil é um país que é 50 vezes maior que a Itália em território. E de população nós temos quase 4 vezes a população italiana. Então o número de parlamentares antes da reforma constitucional de 2020 era muito maior. Inclusive teve um referendo que os cidadãos italianos residentes no exterior puderam votar, né? Porque lá na Itália, quando uma lei é aprovada, se uma reforma constitucional é aprovada, se tiver assinatura, né, de mais de 70 senadores, é criado um referendo. Então, foi criado um referendo em até 3 meses da promulgação dessa reforma constitucional, e 71, me parece, senadores votaram para que houvesse o referendo para que os italianos no exterior também pudessem votar e os italianos residentes na Itália pudessem escolher se aceitavam ou não essa reforma constitucional que reduziu o número de parlamentares na Itália. Isso foi no ano de 2020, muito recente. A lei de 2019, a reforma constitucional de 2019, e o referendo foi realizado em 2020. E, de fato, hoje existem menos parlamentares na Itália, uma reforma que diminuiu o número de parlamentares. Então, passaram de deputados de 630 para 400 e senadores de 315 para 200. E desses parlamentares, nós temos que aqueles eleitos nas circunscrições estrangeiras, a gente já falou aqui em outros vídeos, que são os parlamentares que nós, ítalo-descendentes, residentes no exterior, cidadãos italianos residentes no exterior, podemos votar efetivamente, são apenas 12, sendo que dos quais são
8 deputados e 4 senadores. Então, desse contingente que a gente falou aí de 600 parlamentares, apenas 12 são eleitos pelas circunscrições estrangeiras, que a gente já viu em outros vídeos, né? A Itália, desde o ano 2000, permite o voto dos cidadãos italianos residentes no exterior, e esse voto é realizado nos candidatos específicos para cada circunscrição estrangeira: América Setentrional, América Meridional, Europa, Ásia, Oceania. Então o mundo foi dividido em macro-regiões e cada uma delas elege um deputado e um senador, correto? Então nós temos aí que apenas um ínfimo número de parlamentares, de 12 em 600, né? Porque são atualmente, né, 400 deputados e 200 senadores. Então, um número de 12. Então, se isso representa um ataque à soberania da Itália, e mais, já são 25 anos, não é? Por que um decreto em caráter de urgência vai tratar dessa matéria, né? Precisa de urgência para essa questão, eles tentam justificar a urgência a todo momento, inclusive dizendo que, foi dito isso pelo próprio ministro Tajani, né? Que o Conselho Europeu teria comunicado à Itália que a quantidade de cidadanias que estavam sendo concedidas era muito grande, quando na verdade não se encontra esse comunicado em lugar algum, né? Existem sim estudos da União Europeia da quantidade, porque a União Europeia monitora a quantidade de nacionalidades que cada país está concedendo, né? A Itália sim está entre os primeiros, né? Se não for o primeiro, creio que no ano de 2024 tenha sido o primeiro em concessão de nacionalidades, mas a Itália está mais interessada neste momento para a concessão das cidadanias para aqueles que residem, são cidadãos estrangeiros que residem na Itália, e não ítalo-descendentes, correto? São pessoas. Aliás, a Lei de Cidadania 91/92 já trata desses assuntos ao introduzir um pouco de um tempero de ius solis num sistema ius sanguinis, né? Que é lá, quando a gente vai lá no artigo 4º, inciso 2º, que reconhece o direito de jovens que nasceram na Itália, estudaram no sistema escolar italiano e, ao completar 18 anos, eles podem, até um ano, escolher se querem obter a nacionalidade italiana. Então, aí nós temos já um pouco de um ius solis, né, que são estrangeiros, que não têm pai, nem mãe, nem avô, nem nada, italiano, mas que moram lá, nasceram na Itália, residem lá até completar a maioridade e estudaram no sistema escolar italiano. Aliás, essa é uma questão que está voltando agora no referendo que vai acontecer entre os dias 8 e 9 de junho, aí sim um referendo nacional para que a população venha decidir a respeito da diminuição dos prazos, né, do prazo para a concessão da cidadania por residência, por tempo de residência, que vai sair dos atuais 10 anos e a proposta é passar para 5 anos. Então seria uma redução bastante significativa, né, pela metade, dos prazos para a concessão desse tipo de nacionalidade por via da naturalização. Vejam, aqui nós estamos tratando de uma aquisição não originária, como é essa dos ítalo-descendentes, mas sim de uma naturalização por tempo de residência por via secundária, ou seja, o Estado concedendo esse direito a eles. Já os ítalo-descendentes, nós não falamos em expectativa de direito, já falamos do direito já materializado, consubstanciado no próprio nascimento, ao nascer. É óbvio que com esse decreto houve uma grande perda, uma grande revogação desse direito, né? A gente entende que ele vai ser emendado e a gente chega para falar exatamente disso, das emendas, né? Ao todo, até agora, nós temos, segundo fonte do site Italianismo, nós temos 106 emendas já aprovadas, já apresentadas, desculpa, até o presente momento, né? No último vídeo nós tínhamos falado da emenda que foi apresentada por um deputado que é da Lega Nord, né, o Dimitri Cohen. Foi amplamente divulgado pelo ex-deputado Roberto Lorenzato, que
era da circunscrição estrangeira, que a gente já mencionou no início. E agora nós temos 106 emendas, né? O Senado da Itália, então, recebeu 106 emendas ao decreto que altera as regras da cidadania italiana por descendência, conhecido como ius sanguinis. Então fala da proposta do ministro Tajani e fala, né, que as emendas, né, nós temos aí, olha, o bloco de centro-direita propôs 24 modificações. O bloco de centro-direita, a gente já falou que são os partidos Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia, o partido da Giorgia Meloni, Lega Nord, o partido do Matteo Salvini, e o Forza Italia, o partido do Berlusconi, do Antonio Tajani. Então, olha só que interessante, nós temos aí, olha só, que o próprio bloco de centro-direita, que são esses três partidos, propuseram 24 modificações. Então, eles próprios propuseram 24 modificações, 24 emendas. Então, 13 destas 24 são do próprio partido Fratelli d'Italia, ou seja, mais a metade, né? 6 do Forza Italia e 1 da Lega, que deve ser este que a gente tinha apresentado. Enfim, a matéria é uma matéria sucinta, né? Ela não traz o texto das emendas, também no site do Senado é impossível de conseguir visualizar o texto dessas emendas, mas eu prometo que se eu tiver acesso a eles, eu trago aqui para vocês. Então a gente já tinha falado desse projeto, dessa emenda da Lega Nord lá no vídeo passado, né? Que seria aquela que o Roberto Lorenzato apresentou, né? Que seria tirar a parte cidadão italiano nascido na Itália. Então, a cidadania seria transmitida somente a cidadãos que nascem no exterior, filhos de cidadão italiano nascido na Itália ou netos de cidadão italiano nascido na Itália. Então, sai o nascido da Itália dos dois, então fica sendo a cidadania concedida a cidadãos nascidos no exterior, filhos de cidadão italiano e netos de cidadão italiano. Não importa se nasceram na Itália ou se nasceram no exterior. Então isso aí amplia a gama de pessoas, sendo que o decreto é o pior cenário, né? O cenário mais restritivo. E agora, com as emendas, nós vamos ampliando um pouco mais esse cenário, né? Por fim, né, a oposição foi mais ativa, com 42 emendas do Partido Democrático, que é o PD, 17 do movimento Cinque Stelle, né, 5 estrelas, 13 da Itália Viva e 4 da Aliança Verde, dos Verdes e Esquerda, né, que existe uma aliança entre esses dois partidos, Partido Verde e Esquerda. Então, todas elas criticam, né, a rigidez do texto e pedem garantias para os descendentes fora da Itália. Bom, é isso que nós temos por hoje. É uma quantidade muito grande de emendas, né? Mais emendas, aquela que já se soma, que foi divulgada antes do feriado da Páscoa, e então é um volume bastante importante para ser tratado e analisado pelo Senado, que vai ter que enfrentar essas 106 emendas modificativas do decreto-lei para a conversão em lei do decreto número 36 de 2025. Então aqui a gente encerra esse vídeo. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe e ative o sininho para novas notificações de outros vídeos. Obrigado e até já.